Deus é um Deus que se comunica. Ele não guarda silêncio nem se esconde no mistério. A Bíblia afirma que Ele sempre se comunicou com o ser humano. Agora você aprenderá um pouco mais sobre uma das maneiras de Deus se comunicar, o dom de profecia. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Segundo esta declaração, os profetas foram um meio, através do qual Deus falou à humanidade. Mas, às vezes, a tendência humana é pensar que os únicos profetas da Bíblia foram aqueles que deixaram alguma coisa escrita, como é o caso de Daniel, Isaías ou Jeremias. No entanto, a história registra casos como os de Enoque e Elias, que não deixaram nada escrito e, apesar disso, foram profetas tanto quanto os primeiros. Referindo-se aos últimos dias, Deus anunciou pela boca do profeta Joel o seguinte: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, verso 28. Quer dizer que hoje pode se levantar um profeta na igreja de Deus? É isso que Joel está afirmando, e João confirma o dom de profecia como uma das características do povo de Deus dos últimos dias. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Apocalipse 12:17 e 19:10. Como podemos hoje conhecer se um profeta é enviado por Deus? São João nos aconselha: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4:1. Se existem falsos profetas, quer dizer que também podem existir profetas verdadeiros. Mas como saber quem é quem? A Bíblia registra pelo menos 4 características de um profeta verdadeiro. A primeira característica são os frutos. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus capítulo 7, versos 15 e 16. Se você não tivesse nunca visto um pé de maçã e alguém lhe afirmasse que aquele é um, como você acha que pode conferir se lhe estão dizendo a verdade? Por seus frutos, é claro. Você aguarda os frutos aparecerem. Se são maçãs, então estavam lhe dizendo a verdade. Esta prova nunca falha. Portanto, quando alguém se levanta afirmando que é um profeta, é preciso aguardar os seus frutos. Se o ministério do pretenso profeta é discórdia, briga e desentendimento, não pode nunca ser um profeta de verdade. Se, pelo contrário, os seus frutos são para a edificação da igreja, então essa pessoa passou na primeira prova. A segunda característica do profeta verdadeiro é se ele confessa Jesus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João, capítulo 4, verso 2. De acordo com este texto, a segunda evidência de que um profeta é verdadeiro tem que ver com o centro de sua mensagem. Declara que Deus é o Deus vindo em carne. Qualquer profeta que se levanta colocando Jesus num segundo plano é um profeta falso. São Paulo afirma que se alguém pretende tirar o Evangelho de Cristo da experiência do cristão, nem sequer deve ser ouvido. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema.
Gálatas 1:8. A terceira característica: se ele fala de acordo com a Bíblia. Em Isaías 8:20, lemos: à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. O que Isaías está afirmando aqui é que se algum pretenso profeta acha que a Bíblia ou parte dela não é mais inspirada ou não vem de Deus, esse profeta é falso. Isaías menciona a lei. A lei não é formada apenas pelos 5 livros de Moisés. É também o Decálogo que contém os 10 princípios eternos do caráter de Deus. A quarta, o cumprimento de suas profecias. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato, enviado do Senhor. Existem muitos falsos profetas hoje que pretendem defender sua autenticidade baseada unicamente nesta característica. Talvez Nostradamus, o famoso médico francês, seja o maior deles. Mas a Bíblia afirma que para ser um profeta verdadeiro, não basta ter apenas uma destas características. É preciso as 4. Quais os frutos? Sua mensagem enaltece a Jesus? Sua vida e seus ensinos estão de acordo com a Bíblia e com a lei de Deus?